Olá, vamos à última aula da parte de introdução à física. Vamos conhecer o que são grandezas físicas e por que é tão importante associar a unidade de medida a essa grandeza. Bom, primeiro vamos relembrar como que a física funciona. A física fornece uma compreensão de fenômenos. Essa compreensão baseia-se em observações experimentais e análises matemáticas. Os experimentos exigem medidas. Quando medimos algo, estamos encontrando uma grandeza física. Essa grandeza precisa possuir um número, um valor numérico e uma unidade de medida, a não ser que essa grandeza seja adimensional, ou seja, são coeficientes, são grandezas que são determinadas a partir da razão de duas grandezas físicas iguais. Aí elas não possuem unidade de medida, mas quando isso acontecer, nós vamos chamar a atenção sobre ela. Se não é uma grandeza adimensional, se nós não chamamos a atenção sobre ela, todas as outras grandezas físicas precisam de um número e de uma unidade de medida. Mas por que essa unidade? Bom, eu digo para você que eu moro a 8,4 da praia. Isso é perto ou é longe? Não sei. Se você sabe, será que você consegue determinar se 8,4 da praia é uma moradia longe ou perto dela? Eu tenho certeza que não. Sabe por quê? Porque eu não forneci a unidade de medida. Veja bem, se eu disser que eu moro a 8,4 metros da praia, eu moro praticamente na praia. Piso na areia sempre que sair da minha porta. Mas se eu moro a 8,4 quilômetros da praia, quer dizer que eu moro dentro do continente, eu moro a uma distância significativa dela. Veja que a unidade de medida mudou radicalmente a intensidade dessa medida. Por isso que ela é muito importante, tá bom? O Sistema Internacional de Unidades ele foi criado em 1960, na 11ª Conferência Internacional de Pesos e Medidas, para padronizar o uso de unidades de medida. Foram determinadas grandezas fundamentais e suas respectivas unidades. Por exemplo, o comprimento, cuja unidade no Sistema Internacional é o metro, a massa, cuja unidade no Sistema Internacional é o quilograma, o tempo, cuja unidade no SI é o segundo, a corrente elétrica, cuja unidade no SI é o ampere, a temperatura, cuja unidade no SI é o Kelvin, quantidade de matéria, cuja unidade no SI é o mol, e a intensidade luminosa, cuja unidade no SI é o candela. Tá bom? Então essas são as grandezas fundamentais da física, da química também, no Sistema Internacional de Unidades. Vamos a essas unidades primárias da mecânica. Primeiramente, o tempo. O tempo determina a duração de um fenômeno. É importante que você entenda que para cada grandeza física, que no caso agora é o tempo, nós temos algumas unidades principais, algumas unidades mais comuns. Como, por exemplo, no tempo, nós sabemos que 1 minuto equivale a 60 segundos, que 1 hora equivale a 60 minutos. É importante que nós conheçamos as principais unidades de medida dessa grandeza, hora, minuto e segundo, e aprendamos a transformar entre elas. Quer ver um exemplo? 1 hora equivale a quantos segundos? Ora, eu sei que 1 minuto equivale a 60 segundos e que 1 hora, que vale 60 minutos, vai ter um determinado tempo t em segundos. Se eu fizer uma multiplicação dos meios pelos extremos, eu tenho que 1 hora equivale a um tempo t de 3.600 segundos. 1 hora é igual a 3.600 segundos. Vamos conhecer agora outra grandeza primária da mecânica, que é o comprimento. Suas principais unidades estão descritas no sistema métrico, metro, quilômetro, centímetro, dentre outras. Outras unidades bastante comuns são a milha, a jarda, que podem aparecer em alguns exercícios, mas a sua relação com o sistema métrico será determinado neles. É importante que você conheça pelo menos o sistema métrico: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Note que eu coloquei o M em evidência e sobraram os prefixos. Se você voltar lá na aula de notações científicas, nós falamos sobre esses prefixos. E se você memorizar apenas os prefixos, você consegue decorar a tabela inteira. K, H, dá.
KH de cocô mole. E aí você decora a tabela inteira. Basta que você coloque 1 metro, a letra M no meio, e uma letra M após cada um dos prefixos, tá bom? Outra unidade primária da mecânica é a massa, cujas principais unidades são o grama, o quilograma, o centigrama, mas possui unidades também conhecidas como o arroba e a tonelada. Para que você memorize a tabela da massa, você também pode utilizar o macete do comprimento, o KH de cocô mole. Basta que você bote o G de grama como unidade central e uma letra G após cada um dos prefixos. Vamos tentar utilizar essa tabela, tanto para massa quanto para comprimento, para fazer transformações. Vamos a alguns exemplos para aprender a utilizar essa tabela. Está aqui o KH de cocô mole. Podemos colocar o M de metro ou G de grama como unidade central e repeti-los após cada um dos prefixos. Veja bem, eu tenho aqui 20.000 centímetros e eu quero transformar para decâmetro. Como que eu devo fazer isso? Escrevo o número 20.000 e olho na tabela de onde para onde eu quero ir. Do centímetro, 1, 2, 3 casas para a esquerda, eu chego no decâmetro. 3 casas para a esquerda no número, eu transformo 20.000 em 20. Então, 20.000 centímetros equivale a 20 decâmetros, tá bom? Vamos a outro exemplo. 0,043 hectogramas. E eu quero transformar para miligramas. Escrevo o número. De hectogramas para miligramas, eu volto 1, 2, 3, 4, 5 casas para a direita. Se eu voltar 5 casas para a direita nesse número, eu vou ficar com 2 casas vazias. O que eu faço com elas? Preencho com zero. 4.300 miligramas, tá bom? Bem, outros exemplos. 35 hectômetros para centímetros. Outra maneira de transformar é utilizar a potência de 10. Eu estou em hectômetros. Para centímetros, eu ando 1, 2, 3, 4 casas para a direita. Basta que eu multiplique por 10 a quarta. Do decigrama para o quilograma, eu vou andar 1, 2, 3, 4 casas para a esquerda. Então basta que eu multiplique por 10 a menos 4. Então estão aí os exemplos de transformação das principais unidades da mecânica, tá certo? Como exercício, vamos pegar esse exemplo que caiu no Enem de 2011. Na verdade, essa questão caiu na prova de matemática. O mecânico de uma equipe de corrida necessita que as seguintes medidas realizadas em um carro sejam obtidas em metro. A distância A entre os eixos dianteiro e traseiro e a altura B entre o solo e o acostamento do piloto. Então eu quero transformar 2.300 milímetros para metros e 160 centímetros para metros. Como que faremos isso? Eu tenho primeiro 2.300 milímetros. De milímetro para metro, eu volto 1, 2, 3 casas decimais. Se voltarmos 1, 2, 3 casas decimais, 2.300 milímetros valem 2,3 metros. Eu também quero transformar 160 centímetros em metros. Para tanto, eu volto 2 casas para a esquerda. Voltando 2 casas para a esquerda, 2, eu vou ter 1,6. Então a resposta correta é a letra B. 2.300 milímetros equivale a 2,3 metros. 160 centímetros equivale a 1,6 metros. Letra B. Bom, pessoal, valeu. Espero que vocês tenham entendido tanto a importância do estudo das grandezas e das unidades para cada conteúdo, quanto as principais transformações da mecânica. Aquele abraço.